Dia 20 de fevereiro, meditação em Provérbios 22. Nesse mês de fevereiro, nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º e dos capítulos 8 e 9 no dia 7. Com isso, nós vamos conseguir chegar no dia 28 e ler os capítulos 30 e 31. Essa é a forma que encontramos de encaixar os 31 capítulos de Provérbios dentro dos 28 dias. E estamos lendo nesse mês de fevereiro a Bíblia na versão da NVI, que é a nova versão internacional que traz uma linguagem mais atualizada da Bíblia para compreendermos melhor o texto das Escrituras. E nesse mês de fevereiro nós estamos com o foco em Provérbios em execução, porque o Espírito Santo nos disse que Ele quer que nós coloquemos em prática, em execução, esses textos, porque é isso que trará resultados eficientes e práticos na nossa vida. E Provérbios 22 começa o verso 1 dizendo que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Preocupe-se com a sua reputação. Como você se comunica com as pessoas? Você é uma pessoa que fala muitos palavrões? Você é uma pessoa que fala com as pessoas de forma agressiva, violenta, grosseira, desrespeitosa? Preste atenção em como você se porta, na forma como você fala com as pessoas, como você se veste. Você que é mulher, usa roupas muito justas, muito coladas, muito decotadas, sempre buscando destacar alguma parte do seu corpo, sensualizando, ou alguma coisa assim. A forma como você se veste comunica mensagens para as pessoas à sua volta. Então, a forma como você se traja é importante. Você que é homem, como você se veste nas ocasiões do seu trabalho, nos eventos em que você precisa, você que faz parte da liderança de uma igreja, você está se arrumando, se alinhando de forma adequada para a liderança daquele trabalho que você é líder, seja dos jovens, do grupo de homens, do grupo de mulheres. E quais são os seus princípios e quais são os seus valores? O que você comunica para as pessoas? Honestidade, verdade, correção, ética? Se você age com falsidade, engano, mentira, traição, todas essas coisas vão fazendo parte da sua reputação. E mais importante do que essa reputação que nós estamos falando, que é a reputação diante dos homens, qual a reputação que você tem diante do Senhor, diante de Deus? Se hoje Deus aparecesse sentado na cadeira de juiz para dizer aí para você, João, Maria, José, Joaquina, se hoje Deus sentasse na cadeira e dissesse: Olá, vim aqui para falar a respeito de como você tem caminhado comigo. Deus teria boas palavras para falar a respeito de você? Qual seria a reputação que você teria diante de Deus? Você pode fazer muitas coisas em oculto e escondidas. Pode ser que ninguém veja que você deu aquele elogio falso, que você deu tapinha nas costas, mas no teu coração você falou assim: nem merecia tanto assim.
para a pessoa que de repente, para o seu colega que de repente bateu a meta de vendas, que foi melhor do que a sua às vezes. Então, como é, ou você que é marido, você que é esposa, às vezes você olhou para uma outra pessoa fora do seu casamento e cobiçou, né? Então, qual a reputação que você teria hoje diante de Deus? Pense nisso e coloque em prática a palavra na sua vida. Preste atenção no seu marido. Se você está tentada a olhar para um outro homem, liste qualidades do seu marido. Lembre-se o que foi que te levou a se casar com esse homem e faça coisas juntas para que você possa recordar os bons momentos e reconstruir o seu casamento. Talvez você, que é o marido, é que está olhando para uma pessoa fora do casamento. Lembre-se o que foi que te levou a se casar com essa mulher. Liste as qualidades que ela tem. Façam coisas juntos. Então, pense nessa boa reputação. Versículo 2. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Não importa se você é rico ou se você é pobre, Deus criou todos. E esse versículo aqui é bom para aqueles cristãos que dizem: Deus me fez para ser pobre, e Deus me quer pobre, e Deus condena os ricos, porque os ricos são todos pecadores. Se você tem essa visão, o versículo 2 aqui está trazendo um esclarecimento. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Não fique julgando os ricos só porque você conheceu uma pessoa rica que é arrogante, que é soberba, que é orgulhosa, que não reconhece Deus, que significa que Deus é contra a riqueza. Deus não é contra a riqueza. Deus é contra o orgulho, a arrogância, a soberba, a grosseria, a estupidez. Mas Deus não é contra a riqueza. Abraão foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, Jó, que foi provado por Deus, também era muito rico, e depois o texto fala que Deus deu para ele riqueza dobrada depois que ele passou pelas provas. Então, não condene a riqueza. Deus quer que você prospere, que você seja rico. Você pode pensar em pedir a Deus que lhe dê riqueza, mas a questão é se você ama a riqueza mais do que Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo fala: o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Então o problema não está na riqueza, o problema está em amar mais a riqueza do que a Deus. Então, se você tem essa visão da vida, saiba que essa visão está distorcida. Deus ama a riqueza, o que Deus não ama é a soberba, a arrogância e orgulho. Então pare de criticar os ricos e dizer: aquele ali é rico, mas vai para o inferno. Tem muito pobre que é orgulhoso e arrogante, que quando alguém quer dar uma ajuda para ele, ele fala: eu não preciso da sua ajuda. E esse tipo de orgulho carrega o pobre para o inferno também. Pior do que ficar pobre nessa vida é ficar pobre e ainda perder a salvação por julgar o outro sem conhecimento das Escrituras. Então, o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Então, se você pode ter riquezas nessa vida e também o reino de Deus, por que não pedir a Deus que dê sabedoria para que você possa criar alguma coisa que é conforme a sua habilidade, para que você possa ser uma pessoa rica e possa dizimar mais, ofertar mais, abençoar mais, incentivar projetos sociais e de educação para mais pessoas alcançarem o reino de Deus? Pense nisso. E você
que tem uma boa condição econômica e financeira e muitas vezes olha para o pobre com desprezo, com desconsideração, dizendo: esses aí são os pobres. Pense, eles também são criados por Deus e eles também são pessoas de Deus. Tem muitas pessoas que são mais pobres que você financeiramente, mas que são muito mais ricas em valores e princípios do que você. Então pense, você que se apega à sua riqueza. Leia depois o Salmo 19, nos últimos versículos, Davi fala assim: guarda-me da soberba, Senhor, porque assim ficarei livre de grande transgressão. Leia também Provérbios, capítulo 30. Você verá ali que Agur fala assim: dá-me o pão suficiente de cada dia. Não me dê muita riqueza, para que de tão farto que eu fique, eu venha perguntar: quem é o Senhor? E me esqueça dele. Então não se esqueça que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Versículo 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Preste sempre atenção quando você for fazer um negócio. Se você quer comprar um carro novo, se você quer comprar uma casa nova, você realmente calculou quanto você está comprometendo dos seus rendimentos? Será que você realmente terá condições de levar adiante o pagamento desse financiamento? Tem muitas pessoas que fazem esse cálculo errado e depois o imóvel acaba indo para leilão. Será que você pode morar nesse bairro que você quer morar, que tem um aluguel mais caro? Às vezes é necessário morar em um bairro um pouco mais distante, pagar um aluguel que esteja mais de acordo com aquilo que você consegue, para que você consiga honrar os seus compromissos e estudar e avançar e melhorar aos poucos, para depois se mudar para aquele bairro que você deseja morar. Muitas vezes é necessário fazer algum tipo de renúncia. Essa renúncia não é para sempre, ela é temporária, mas é para que você se adapte e consiga honrar todos os seus compromissos. Muitas vezes é preciso fazer cortes de gastos para que você consiga vencer. Tem muitas coisas que você pode listar e que você pode tirar da sua vida provisoriamente, enquanto você estuda e busca a Deus por sabedoria, pede conselhos para pessoas à sua volta, faz novas amizades e novos contatos para melhorar a sua condição. Então, o prudente avalia o que vai fazer, ele percebe o perigo e ele busca refúgio, ele busca proteção. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Eu vou fazer o financiamento e depois eu vejo, com o tempo vai dar certo. Veja, calcule se você realmente pode honrar aquele compromisso. Versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então aqui está dizendo, vale a pena ser uma pessoa humilde. Vale a pena reconhecer que agora eu não posso fazer isso. Vale a pena você se amoldar de acordo com a condição que você tem em cada fase da vida. A recompensa dessa humildade e de você colocar Deus em primeiro lugar são a riqueza, a honra e a vida. Conversando com pessoas ricas, você verá que elas sempre vão dizer: faça as coisas de acordo com aquilo que você pode e sempre busque melhorar todos os dias. Os ricos, quando eles se deparam com situações financeiras difíceis, eles fazem o corte das despesas e avaliam todos os dias como que eles fazem o gerenciamento do recurso e do tempo deles. Então, quando você é humilde e reconhece
cada etapa que você está vivendo, colocando sempre Deus em primeiro lugar para trazer fonte de iluminação e sabedoria, você conquista a riqueza, você conquista honra e você conquista uma vida tranquila. Versículo 5. Talvez você diga: como que eu vou ter vida tranquila se eu não estou morando no bairro que eu quero? Como que eu estou com vida tranquila se eu não estou comendo naquele restaurante que eu quero? Como que eu tenho vida se eu não estou fazendo todas as coisas que eu quero fazer? Isso é provisório. Os ricos têm o entendimento de que isso é apenas um tempo em que eu estou aprendendo novas habilidades, mas logo eu vou conquistar aquilo que eu estou buscando. Então, não veja uma fase da sua vida como a sua vida inteira. E essa fase é uma fase de construir força, que mostra que você é muito capaz de vencer os desafios que estão na sua frente. Versículo 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Perversos são os que fazem o mal. Aqueles que fazem o mal certamente terão pessoas atrás deles. Quem faz o mal hoje, não cumpre um contrato, não paga uma conta, sempre vai ter pessoas cobrando, sempre vai ter alguém querendo, às vezes, até matar a pessoa, dependendo do que a pessoa fez. Então, não ande com pessoas perversas, com pessoas que fazem coisas erradas. As pessoas podem matar você porque você andou com elas. Quantos jovens são mortos porque estavam de companhia com alguém que mexeu com a mulher do próximo, com alguém que se envolveu com tráfico de drogas, com alguém que não cumpriu um contrato, com alguém que enganou uma outra pessoa na venda de um imóvel ou de um carro, vendeu um carro que disse que estava bom, mas não estava. E aí a pessoa vai atrás do perverso e você está ali, na companhia dele. Você vai sofrer os espinhos e vai sofrer, passar por armadilhas. Veja bem quem são as pessoas com quem você anda. Fique longe do caminho dos que fazem coisas erradas. 6. Instrua a criança. E outra coisa aqui no versículo 5. Às vezes, o perverso é aquele que fica o tempo todo falando de mulheres. Ou aquela garota ou aquela mulher que fica o tempo todo falando de homens. E aí você é casado, você é casada e fica recebendo aquela informação diária das práticas de adultério, fornicação, que a pessoa vai falando e aquilo vai corrompendo você aos poucos. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Você ficar dando conversa para essas pessoas que até fofocam a respeito dos outros, isso vai pervertendo você, porque aquela fala é ruim. O Salmo 1 fala: fique longe dos que praticam o mal. Versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Essa tradução da NVI, especificamente para esse versículo 6, não ficou boa. Na Almeida, Revista e Fiel, o texto fala: ensina o menino no caminho do Senhor, e mesmo com o passar dos anos ele não se desviará deles. Então aqui, porque veja, um pai ou uma mãe pode instruir uma criança segundo os objetivos que tem para ela. Se os objetivos do pai e da mãe forem objetivos de conquistar sucesso, riqueza, fama e poder longe de Deus, e ensinarem a criança nesses objetivos, mesmo com o passar dos anos, aquela criança ficará influenciada por esses objetivos. Inclusive, isso é o que o mundo tem feito. A agenda do mundo hoje é entrar nas escolas e dizer para as crianças: você que é menino, pode ficar com outro menino, porque não tem problema. Você que é menina, pode ficar com outra menina, porque não tem problema. E isso
é uma estratégia que o mundo tem usado para corromper as crianças. Você que é pai, você que é mãe, é muito importante que você escolha muito bem a escola onde você vai matricular os seus filhos. Talvez você não tenha filhos, mas você tem parentes que têm filhos, você tem amigos que têm filhos. Então, você talvez seja madrinha de alguma criança. Então, instrua os pais, os seus amigos, os seus familiares, para que escolham bem as escolas onde matriculam os seus filhos. E uma outra coisa é que muitos pais colocam a responsabilidade na educação dos filhos totalmente para as escolas. Então, se você não tem muito tempo, leve também os seus filhos para a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Leve os seus filhos para um culto que seja infantil, onde ela possa conhecer os princípios da palavra de Deus, para que ela tenha padrões que possam se opor ao que o mundo quer impor a vocês. Porque isso vai fazer com que, com o passar dos anos, esse seu filho, essa criança, não se desvie deles. Versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então esse versículo 7, ele completa o versículo 2. Como nós dissemos, a riqueza não é pecado. E quem é rico domina sobre o pobre. É bom você ter riquezas porque você pode contratar pessoas. Você pode ter, não no sentido de dominar o pobre, de eu domino sobre os pobres, mas no sentido de que você tem para emprestar, você tem para ajudar, você tem para abençoar as pessoas e você não fica com passando perrengues na vida, passando a necessidade, passando sempre aquela situação. Ah, está faltando açúcar, está faltando óleo, está faltando azeite, está faltando isso. Deus, ele dá para todos a oportunidade de conseguirem a riqueza para poderem ter para emprestar. Versículo 8. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Então, quem semeia a injustiça é quem acredita que nunca vai pagar a sua consequência. Perceba que quando você fala com a pessoa que está no tráfico, quando você conversa com a pessoa que trapaceia num contrato, quando você conversa com o adúltero, com a adúltera, eles falam assim: ninguém está vendo, eu faço e ninguém vai descobrir. Isso é um tipo de arrogância. É a pessoa dizer assim: quem está vendo que eu estou fazendo? Mas o texto aqui do versículo 8 fala: quem semeia a injustiça colhe a maldade. Em outras palavras, a justiça divina não erra. Haverá um momento em que você será descoberto, em que você será descoberta. E o castigo da sua arrogância será completo. Essa arrogância de que ninguém está vendo, ela será castigada. Deus mostrará a sua justiça. Como diz o provérbio popular, a justiça divina tarda, mas não falha. Versículo 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando você reparte aquilo que você tem com aquele que é necessitado, Deus se agrada disso. E aquele que dá para o pobre, aquele que ajuda com aquilo que tem ao pobre, é recompensado por Deus. A generosidade é uma das formas de agradar a Deus. Provérbios capítulo 11, no versículo 25, fala que aquele que é generoso, diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Então, se você é generoso e você ajuda os outros, você também receberá a ajuda de Deus. Muitas vezes a ajuda de Deus não virá daquela pessoa que você ajudou. Às vezes você ajuda uma pessoa e não é aquela pessoa que na hora da sua dificuldade vai ajudar você. Vai ser uma outra pessoa.
mas o que importa é que Deus sempre vai colocar alguém para ser generoso com você, lembrando daquilo que você fez. Versículo 10. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Mande embora pessoas que criam problemas. Fique longe delas, e você não terá mais problemas. Versículo 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Então veja, seja sincero nas suas palavras e haja com elegância. Como nós falamos no versículo 1, preocupe-se com a sua reputação. A forma como você fala, a forma como você se veste, a forma como você se porta, como você se coloca, fará com que você chegue a ter amizades com pessoas importantes, com pessoas de honra, com pessoas que ocupam cargos importantes. Isso vai levar você a lugares mais altos. Versículo 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Deus honra aqueles que agem com conhecimento, mas os que são mentirosos, enganadores, o Senhor frustra os planos dessas pessoas. 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Esse versículo está dizendo para nós pararmos de dar desculpas em relação aos nossos objetivos. É difícil de conseguir esse emprego. Sim, você vai ter que estudar mais, você vai ter que se esforçar mais, mas vai valer a pena. Você não pode dizer, é muito difícil. Tudo na vida exige esforço, dedicação, empenho, até para você conhecer a Bíblia, para você ter comunhão com Deus. Isso exige que você tome tempo na oração, tempo no jejum, tempo para ir para a escola bíblica dominical, tempo para fazer essas coisas. E muitos cristãos são preguiçosos nisso, inclusive, de irem na escola bíblica dominical. Basta perceber que o culto da prosperidade sempre está cheio, mas a escola bíblica dominical você vê poucas pessoas participando. Em muitas igrejas é assim, é essa a realidade que se vê. Não em todas, mas em muitas igrejas tem sido assim. Versículo 14. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A ira do Senhor, muitas pessoas pensam que a ira do Senhor é Deus bravo, Deus raivoso, Deus com ódio, Deus dizendo, vou castigar esse homem. Não, não. A ira do Senhor é muito simples. Quando você, aqui no caso, que é um homem, começa a dar conversa para a mulher imoral, que fica falando perversidades, trazendo convites para o adultério, para a prostituição, para a fornicação, e você fala, olha só que mulher interessante, você começa a dar conversa para ela, ao invés de olhar para o Senhor, Deus, ele faz uma coisa muito simples, ele fala, se você quer ir, então vá. Então você vai tropeçar e vai cair e se envolver com essa mulher e depois você vai sofrer as consequências disso que você decidiu. A ira do Senhor é simplesmente o amor do Senhor, é quando ele vem até nós e ele nos disciplina e nos corrige. Ele fala, ei, você é meu filho, ei, você é minha filha, você não vai fazer isso. Então, quando nós temos comunhão com o Senhor nos exorta, ele fala para nós, não vá por esse caminho. Esse caminho é um caminho de morte. Você vai morrer. Mas quando o Senhor se cala e simplesmente deixa você fazer tudo o que você quiser, nesse momento você está diante da ira do Senhor. Então, se você tinha uma comunhão com Deus há tempos atrás e atualmente você tem feito coisas erradas e o Senhor nem fala mais com você, você está sob a mira da ira do Senhor. Deus chegou à conclusão de que deve deixar você fazer tudo o que você quiser. Então a conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver
sob a ira do Senhor. Quem está sob o amor do Senhor vai ser corrigido. Deus vai colocar alguém e dizer: ei, não vá nisso. Versículo 15. E esse versículo também se aplica para a mulher que está dando conversa para o homem imoral. Então preste atenção, seja você homem ou mulher, seja você solteiro ou casado, o convite para a fornicação, para o adultério, para a prostituição, pode vir para qualquer pessoa e você precisa estar atento, prestando atenção para fugir dessa cova. Versículo 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então a vara aqui não quer dizer que você deve pegar uma vara de bambu, bater nas pernas da criança como os avós faziam. Vamos separar aqui uma varinha. Mas a vara aqui, ela indica direcionamento, indica correção. Então a criança, ela está em uma fase de aprendizado. Então é natural que ela vá fazer algumas coisas erradas, porque ela não tem ainda bom senso. Então a insensatez, ela está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Cabe a você que é pai, a você que é mãe, a você que é educador, colocar algumas disciplinas, algumas provações, para que a criança perceba, associe que aquilo que ela está fazendo não é bom para ela. E essas disciplinas levarão a criança ao conhecimento de que aquilo é mal. Versículo 16. Tanto quem oprime o pobre, mas, completando aqui o versículo 15, talvez algum pai ou alguma mãe pense, mas como que eu dou a correção? Seja proporcional para a situação que a criança fez. E não agrida com violência o seu filho, a sua filha, nem com palavras e nem com elementos como chinelo, pedaço de pau, ou a sua própria mão, ou tapa no rosto, coisas assim. Seja muito firme na sua fala. O que você fez está errado. Está errado porque quando você faz isso, você traz isso como consequência. Isso gera isso, isso, isso. Uma fala com uma boa entonação é suficiente para que o seu filho entenda que ele fez alguma coisa errada, que ela fez alguma coisa de errado. Versículo 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Então aqui tem aquelas pessoas que roubam o pobre, enganam o pobre, trapaceiam para ficarem ricas. Essa pessoa vai ficar pobre porque ela vai ser descoberta. Vão parar de comprar dela quando descobrirem que ela está no mercado para enganar e trapacear. E ela não vai se estabelecer. Pode até conseguir riqueza por um tempo, mas para que você consiga enriquecer, você tem que ter constância. Você tem que ter permanência no mercado. Quem oprime o pobre não consegue ter essa permanência. E agora, por outro lado também, aquele que faz cortesia ao rico. Tem aquela pessoa que sempre quer agradar o rico. Se você quer agradar o rico chega na sua casa, você compra as coisas mais caras para agradá-lo. O que vai acontecer com você? Você vai gastar todo o seu dinheiro e nunca vai conseguir atender os padrões do rico. Então, esse versículo 16 fala até sobre as amizades que você vai fazendo. Às vezes, você está numa fase da vida em que você ainda não tem como caminhar com aquela pessoa que está numa condição melhor do que você. Ou aquela pessoa está numa condição melhor do que você e ela quer a sua amizade e ela está disposta a ajudar você a aprender coisas e a trazer você para um mundo mais rico, porque ela está ali te ajudando.
e aí você está sendo amparado, ajudado, auxiliado, ou se a pessoa não está com esse propósito, você vai tentar agradar aquela pessoa, querendo oferecer aquilo que a pessoa costumeiramente tem, e você vai empobrecer. E tem muitas pessoas que fazem isso. Tem pessoas que falam assim: ah, mas eu sou amigo do fulano. E aí, uma vez por mês, eu vou convidar essa pessoa para vir aqui na minha casa porque eu sou amigo dela. E aí, depois pegam todo o dinheiro que tem para comprar uma boa refeição, um boas, né, o melhor ali para servir para aquela pessoa, e depois elas ficam passando dificuldade. Tem pessoas que fazem isso só para dizer: eu sou amigo do fulano. Então veja o que você faz. O versículo 16 está dizendo: tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como aquele que faz cortesia para o rico, com certeza vai passar necessidade. Você não tem que agradar às pessoas, você tem que agradar ao Senhor. Mais importante do que ser amigo daquele fulano ou daquela fulana é você ser amigo de Deus, é você ter relacionamento com Deus. E você que está fazendo cortesia para o rico, aonde que está a contrapartida? Você não precisa da aprovação do rico para que você tenha valor. O seu valor está em que você foi criado por Deus, o Criador dos céus e da terra, o dono de tudo. Foi Ele que criou você. Versículo 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. 18. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. 19. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Versículo 20. Já não lhe escrevi conselhos e instruções. 21. Ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou. Todos esses versículos 17 ao 21 estão dizendo: ei, preste atenção. Escute todas essas palavras que eu estou falando. Você vai ficar satisfeito em fazer essas coisas. Quando você escuta essa meditação, o texto do livro de Provérbios, e você coloca isso em ação, quando você decora, guarda esses mandamentos, nas situações da vida, no seu dia a dia, quando bater a vontade de você ter preguiça, você vai lembrar: ei, eu não posso ser preguiçoso porque senão eu vou perecer. Eu tenho que ser diligente no meu trabalho. Eu vou lembrar quando alguém aparecer no meu caminho: você me empresta dinheiro? Você vai ser o meu fiador? Opa, o texto bíblico fala: não se faz isso, porque senão eu vou colocar a minha vida em risco. Eu vou dizer para a pessoa: olha, meu amigo, eu não posso ser o seu fiador. Pague um seguro fiança. Ou, né, eu não posso emprestar o dinheiro. Procure formas de você fazer uma renda extra no sábado ou no domingo para que você dê conta dessa sua situação. Aprenda a administrar o seu dinheiro. Então eu vou ter tranquilidade de responder isso. Quando eu medito e conheço esses textos de Provérbios, eu não vou passar o sufoco de depois amanhã sofrer, dizendo: fui enganado, emprestei dinheiro para o fulano e ele não me pagou. Quando você conhece os textos de Provérbios e tem na ponta da língua, num convite para uma prostituição e para o adultério, você fala: ei, eu estou noivo, eu estou noiva, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha vida, de gastar os meus dias em uma vida construtiva e não em uma vida de ruína e de emoções que vão lá em cima e depois descem em depressão quando termina o caso do adultério, da prostituição. Então veja que ter esses conhecimentos faz com que você escape, se livre de uma vida que fica como uma gangorra, que vai lá em cima e depois cai, vai lá em cima e depois cai, e depois gera ansiedades e preocupações. Versículo 22. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal.
23. Pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Então, creia, existe uma justiça de Deus. Você pode pensar, os pobres é só um pobre. Vai chegar um tempo do julgamento de Deus. Versículo 24. E quem escapa do julgamento de Deus? Essa é a pergunta. Versículo 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. 25. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Fique longe de pessoas que ficam o tempo todo de mau humor, o tempo todo reclamando, o tempo todo com raiva e com ódio da vida. Porque se você andar muito com essas pessoas, você vai pegar o hábito delas. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Escolha muito bem as 5 pessoas que você coloca perto de você. E muitas vezes, você ficar perto das pessoas da sua própria família, quando a sua família toda vive irada, reclamando e de mau humor, vai fazer com que você seja igual. Preste atenção na sua volta, no seu entorno. Se você mora numa família assim, comece a falar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus tios, os seus avós. Vamos melhorar o nosso humor. Se ficarmos aqui o tempo todo reclamando, vamos ficar mergulhados nessa ruína. Reclamar não vai mudar a situação. O que vai mudar a situação são novas ações, novas atitudes. Versículo 26. Talvez, fechando esses versículos aqui, você tenha que fazer amigos na igreja e ir nos finais de semana para um ensaio, para aprender um instrumento musical. Talvez você se matricule num curso superior ou num curso técnico. Talvez você entre dentro de um projeto social. Se você não tem condições, entre em projetos sociais. Tem muitos projetos sociais de esporte, de leitura, clube de livros, e se associe com pessoas onde você possa pegar informações e ter um ambiente mental melhor. Versículo 26. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. 27. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Veja que nós estávamos falando sobre empréstimo de dinheiro e sobre fiança. O capítulo 22 também fala sobre isso, aqui nos versículos 26 e 27. Não seja como aqueles que apertam a mão e se empenham com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que você dorme? E Provérbios 6 fala no versículo 1 sobre não ser fiador. E tem vários outros capítulos de Provérbios que trazem versículos falando sobre isso. E aqui o capítulo 22 também fala sobre isso. Versículo 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. O versículo 28 fala: respeite os limites das propriedades. Outro dia vi um homem que avançou 3 centímetros no muro da vizinha. Depois, a prefeitura identificou aqueles 3 centímetros de uma parede inteira que ele construiu, que entraram no terreno da vizinha, e disse: olha, não vamos dar aqui o alvará, que ele tinha feito uma construção por causa daquele limite, e ele precisava da autorização, da aprovação da vizinha. E aí ele ficou ali naquela situação. E agora, como é que faz? Quebra todo o muro e constrói dentro do limite? Ou conversa com a vizinha e paga aquela diferença daquele terreno que ele invadiu? Então, preste muita atenção, isso é uma coisa prática. Mas eu lembrei desse caso aqui porque é uma situação simples que acontece no dia a dia. Eu vou avançar 3 centímetros aqui na vizinha que não vai ter problema. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Versículo 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho?
será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura. O versículo 29 está dizendo: se você for perfeito naquilo que você faz, se você sempre busca fazer o melhor, você vai ser colocado diante de reis, você vai ter os melhores clientes, você vai vender para os melhores clientes. Então, tudo aquilo que você fizer, faça com excelência. Inclusive, tem um texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que fala sobre o princípio da excelência, que fala assim, sobre que tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais na sepultura, não há obra, nem trabalho, nem nada mais. Então, faça as coisas como quem faz para o Senhor. Essa é a meditação de Provérbios 22. Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar Provérbios em execução. Deus abençoe.